feedback, tá bom? Caso a nota que esteja lá não seja a mesma da plataforma. Então, boa noite, hoje dia 4/5. Nós vamos fechar a parte de fungo e de bactéria hoje com as práticas. Vocês vão vivenciar na prática no laboratório, né? Nós vamos fazer a prática no laboratório, mas, todo jeito, para a gente fechar, hoje a gente vai fazer uma introdução do que vocês irão aprender lá no laboratório. Vocês irão aprender junto comigo. Hoje nós temos alguns vídeos que vão auxiliar vocês para que na hora que a gente chegue lá na prática, vocês já tenham algumas noções de alguns nomes, como agar, como placa de Petri, como semeadura, alguns nomes, tá certo? Então, nós vamos ver alguns vídeos hoje, onde eu vou parar e vou explicando para vocês algumas técnicas. E aí, essa parte é aquela prática que eu falei para vocês que a gente tem na teoria. Mas tudo que vocês verem hoje, vocês irão fazer no laboratório, só que com outros produtos, com o que a gente tiver lá. E aí, a aula que vem a gente inicia vírus, tá bom? Eu postei para vocês aqui na plataforma 3 vídeos que eu vou mostrar para vocês agora. A atividade 2, que é sobre a aula de hoje, tá aqui, ó. São 5 questões, tá bom? Já está aqui. A data dela tá para semana que vem, mas lembra que ela não fecha, tá? É só para vocês se organizarem. Não precisa te preocupar, mas quem tiver... Hoje eu libero vocês um pouquinho mais cedo para vocês fazerem. Então, dá para a gente fazer, tá bom? Todo mundo entendeu? Claro, era uma coisa que eu queria falar, que se vocês não me lembrassem, vamos lá. Acho que foi a Alice, né, Alice, que me perguntou. A Thalita também. Vamos lá, vou explicar da melhor forma para vocês, tá bom? Atividade 1 era para vocês pesquisarem doenças que são relacionadas a 2 fungos, né, 2 exemplos dentro de cada uma das classes. Nós temos 4 classes: Basidiomycota, ou Basidiomyceta, Deuteromyceta, Ascomyceta, cada uma dessas, certo? Só que aí, eu achei que se eu falasse para vocês buscarem as que estavam no slide, seria mais fácil, iria facilitar para vocês, né? Porque o nome já está lá. Mas eu percebi, depois de vocês me procurarem, que estava muito mais difícil as que eu citei no slide. Então, vamos fazer assim, fica aberto para vocês encontrarem as que vocês quiserem, tá bom? 2 de Basidiomycetas, 2 de Ascomyceta, 2, né, referente a Deuteromycetas. O mais fácil vai ser os Deuteromycetas, porque entra as micoses dentro dele. Ah, professora, eu não estou encontrando Ascomycetas, só ele no milho. Não tem nada, não. Faz a que você está achando e puxa mais uma para o outro, para o Deuteromyceta, certo? Então, assim, o que é que vocês precisam? Ó, precisam de 8 exemplos. Se vocês encontrarem 2 de um, 2 do outro, 2 do outro, 2 do outro, tudo bem. Não tem problema, é isso que eu pedi. Mas se você encontrou só um e não encontrou 2 nesse, busca um a mais de Deuteromyceta. Ah, não, você não encontrou 2 também no Basidiomyceta. Busca 3 no Deuteromyceta. Ah, você não encontrou no outro. Busca 4. Então, não tem problema. Muitos vão falar do milho, da soja, da plantação, porque as pessoas adquirem aqueles fungos se alimentando daquilo, né? Daquela parte da plantação. Então, é muito comum isso acontecer. Então, assim, aqueles que eu citei lá na aula, vocês vão achar um só que acomete ser humano, no Basidiomycetas, mas após a alimentação com a plantação.
E vocês vão encontrar mais no deuteromicetas, que vai entrar a pietra negra, o pano branco, né? Outras doenças são mais dentro do grupo do deuteromiceta. Então, vamos fazer um combinado? 8 fungos, exemplos que ocasionam doenças. Se não achou 2 do ascomiceta, pega 3 do deuteromiceta. Não achou 2 do basidiomiceta, pega 4 do deuteromiceta. Vocês tentam buscar 8. Combinado? De acordo com o que vocês forem encontrando. Eu não vou ser rígida com vocês e falar, eu quero 2 desse, tá bom? Combinado assim? Todo mundo entendeu, meninos? Vocês entenderam? Tô achando a Dayana, né, que é a representante, de vocês? Ou é a Josi? Quem é? Thalita. Thalita, faz um grupo pra gente, eu acho que tá faltando isso. Porque se eu tivesse num grupo só com vocês, vocês tinham perguntado para mim lá na quarta-feira, igual os meninos da manhã. Vocês tinham perguntado para mim, a gente podia ter discutido e podia ter falado, e eu posso ajudar mais vocês. Até na questão das aulas práticas, né? Eu vou poder mandar material para vocês lá, a gente conversar um pouco mais. Eu tô achando, vocês é a única turma que é sozinha, mas pode facilitar a nossa conversa. Às vezes vocês ficam com vergonha de escrever no grupo que tem outros professores, e às vezes não é uma pergunta boba, é uma pergunta importante, igual essa. Vocês esperaram uma semana para tirar, né? Talvez se a gente tivesse o grupo, a gente ia conversar na quarta. Tá bom? Você faz pra gente, me coloca? Que aí, só tendo vocês, dá pra gente conversar, beleza, vocês não vão ficar com vergonha. Combinado, Thalita? Te agradeço. Que aí eu acho que, mesmo vocês tendo muito grupo, vai facilitar um pouco para eu poder ajudar mais vocês. Até em questão de outras disciplinas que vocês precisarem de ajuda, eu vou poder ajudar um pouco mais vocês em outras coisas, tá bom? Combinado. Então, eu acho que facilita muito. E aí, então vocês vão encontrar 8 exemplos de fungos que ocasionam doenças ou no ser humano ou na planta, alguma coisa, para que vocês citem qual grupo que ele faz parte. É basidiomiceta, deuteromiceta, ascomiceta, qual grupo que eles fazem parte, dentro das 4 classes. Não vou estipular para vocês que seja 2 de um, 2 do outro, 2 do outro. Combinado? Para ficar mais fácil? Aí, quem já fez, quem conseguiu, ótimo. Quem não conseguiu, pode reformular a partir do que eu expliquei agora. Tá bom? Bora lá? Vamos começar? Então, quando nós chegarmos no laboratório, né? Há uma coisa importante, Rapidex. Para fazer a focagem no microscópio, a Face Shield, ela nos atrapalha. Você já viram a Face Shield, né? Você coloca ela aqui e vocês não conseguem visualizar no microscópio. Acho que é dia 25, né, Dara? Acho que é dia... Esqueci já. Aula passada nós falamos dia 25. E aí, vocês não vão conseguir encostar ali nos olhos, no microscópio, a Face Shield, que é obrigatório que vocês tenham proteção nos olhos. Aí, em conversa com o Gustavo sobre isso, sobre os professores que utilizam o microscópio, e é muito difícil vocês focarem, eu ensinar vocês a focar, eu ensinar vocês a olhar que tipo de bactéria que é e vírus que é. Com a Face Shield, vocês não podem ficar sem. Ele sugeriu que se utilizasse o óculos. Sabe aquele óculos que a gente usa no laboratório de química? Acredito que a Paula deve ter pedido para vocês, ou não? Não? Vocês sabem aquele óculos transparente que você coloca? Aquele próprio de laboratório? Vocês já viram? Ele tampa aqui em cima e aqui embaixo. Ele custa normalmente R$ 3 a R$ 5.
em alguns locais, né? Então, o Gustavo sugeriu que, em vez da gente utilizar a Face Shield para focagem, vocês entram com a Face Shield normal, porque vocês vão precisar dela para outras aulas. Mas, para focagem, que o óculos vai ser melhor para a gente, porque você não vai poder tirar a Face Shield para poder focar. Então, como hoje é dia 4 e nossa aula é daqui 20 dias, vocês podem começar a providenciar esse óculos. Uma aluna minha comprou na Vitor Festa, falou que foi R$4,50, né? Então, vocês dão uma olhadinha, tem lugares aí que tem. Lembra que não é um óculos normal, não. Peraí. Amor, tá tomando banho. Eu ia pedir para ele pegar o meu para mim. Deixa eu ver se eu pego ali um para vocês não comprar errado. Só um instantinho, tá? Gente, eu não achei, mas quando meu marido sair do banho, eu vou pedir para ele pegar o dele para eu mostrar, tá? É que eu não posso pegar na mochila dele porque tem Covid. Aí eu não posso mexer lá, que chegou do hospital. Então, quando ele puder pegar, eu mostro para vocês, tá certo? Não, aqui, ó, vai ficar mais fácil. Óculos. Esqueci. Aqui. Esse, ó, gente, que tem proteção. Esse aqui é mais barato, ó. Você pega, ele tem essa proteção aqui em cima e ele tem uma proteção aqui embaixo. Deixa eu ver outra foto. Tem uns mais caros, tá? Esse aqui, assim, ó. Tá vendo? Que tem a proteção de cá, tem a proteção de cá. Não é esse aqui, ó. Esse aqui é óculos de mergulho, tá? É desses aqui, fubazentim mesmo, ó. Ele tem essa proteção aqui de lado, essa proteção de cá, proteção embaixo e proteção em cima. Certo? Óculos de laboratório. Ó, é uma EPI. Ele tem essas proteçõezinhas. Certo? Não pode ser assim, não, ó. Combinado? Josi, normalmente, quem usa óculos de grau, no microscópio, fica sem óculos. Porque o microscópio já tem grau. A gente faz o teste primeiro e vê se você vai enxergar sem ele ou com ele. Todo mundo que usa óculos normalmente faz o teste e prefere sem o óculos de grau, porque aumenta muitas vezes, tá? E a gente vai ver o que vai ser mais confortável para você, tá bom? Aí a gente vai testando. Beleza? Recadinho dado, vocês têm 20 dias para providenciar nosso óculos. E aí, quando a gente chegar lá no laboratório, vocês vão chegar lá, nós vamos fazer a nossa primeira aula, nós vamos falar sobre semeadura. O que é a semeadura? É quando eu pego um micro-organismo, né? Eu vou lá, pego um suave daquele cotonete da haste grande, passo no dinheiro, por exemplo, e vou contaminar uma placa de Petri.
Ah, professora, mas eu não sei o que é placa de Petri, eu não sei o que é SWAB, então nós vamos ver alguns vídeos para auxiliar vocês, combinado? Ok? Deixa eu mudar o tipo de apresentação aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntem, tá? Abre o áudio, pergunta. Vê se é esse. É isso. Espera aí que eu coloquei. Estou em figura e é vídeo, gente. Espera. Aqui. Meios de cultura. Falem para mim se vocês vão escutar. Está escutando barulho? Sim. Sim. Nesta aula prática, nós vamos conhecer duas técnicas que podem ser utilizadas para fazer a inoculação do material que você está querendo estudar no seu meio de cultura. Na videoaula anterior, nós preparamos alguns meios de cultura e eu aproveitei aquele material para fazer vários meios de cultura e... Peraí, deixa eu mostrar um outro aqui. Técnica de semeadura, meio de cultura. Espera. Esse aqui, tá? Vou mostrar para vocês como que é feito em casa. E depois eu vou explicar para vocês como que é feito em laboratório. Esse vídeo é da Unicamp. Olá! Hoje vamos aprender um pouco mais sobre os micro-organismos presentes no meio em que vivemos. Antigamente, acreditava-se que a origem de alguns seres vivos ocorria por geração espontânea, sem qualquer mecanismo de reprodução. Por volta de 1850, Louis Pasteur derrubou essa teoria. Ele provou que o aparecimento de micróbios em meios nutritivos se dava pelo contato com outros micro-organismos presentes no ar. Vamos testar essa teoria fazendo crescer fungos e bactérias em meio de cultivo. Nossa atividade será realizada em 3 etapas. No primeiro momento, você vai aprender como preparar um meio de cultura adequado para o cultivo de bactérias. Depois, vamos inocular no meio que preparamos. Vamos ver que alguns tipos de micro-organismos podem se desenvolver em alimentos como cenoura e beterraba cozidas, deixadas em temperatura ambiente. Por fim, vamos analisar os resultados obtidos. Para essa primeira etapa, você precisará dos seguintes materiais: 1 colher de sopa de açúcar, meia colher de chá de sal de cozinha, 3 pacotes de gelatina em pó incolor, 14 placas de Petri, colheres de sopa e de café, panela de pressão, fogareiro, uma batata, água destilada e um prato de sobremesa de repolho roxo desfolhado. Vamos agora ao preparo do caldo, que servirá de alimento para nossos micro-organismos. Cozinhe a batata e o repolho em 400 ml de água durante 10 minutos. Reserve o líquido e deixe em um frasco tampado ao lado de um fogareiro para evitar qualquer contaminação. Ainda ao lado do fogareiro, separe 300 ml desse caldo e acrescente 1 colher de chá de açúcar, meia colher de café de sal e 3 envelopes de gelatina incolor. Misture bem a gelatina até que se dissolva completamente e deixe esfriar por alguns minutos.
Coloque o meio de cultivo em placas de Petri esterilizadas para formar uma superfície de semeadura. Só para vocês entenderem, no laboratório, a gente já compra esse meio de cultura em pozinho e faz só gelatina e coloca aqui. Ele está tentando mostrar que eu posso fazer esse meio de cultura com o repolho, a beterraba e a batata, né? Por quê? Porque o fungo e a bactéria, eles precisam de ter um lugar para eles crescer. Mas eles só vão crescer aonde tiver comida. Onde tiver lugar para eles comerem. Então, ele precisa de um meio nutritivo. Esse meio nutritivo é essa gelatina que fazem. Aqui, no caso, ele fez com verduras, mas vocês vão ver como que faz no laboratório. Vocês vão fazer comigo várias, tá? Mas só para vocês entenderem um pouquinho. Tampe as placas. Agora é só esperar a gelatina endurecer. Quando isso ocorrer, o meio deverá apresentar uma coloração lilás e um aspecto turvo. Está pronto o nosso meio de cultura. A batata e o açúcar têm a finalidade de fornecer nutrientes aos micro-organismos. E o repolho? Por que será que ele foi colocado no meio? Será que sua função também é alimentar as bactérias que serão cultivadas? Não exatamente. O repolho roxo é um indicador de pH. A cor lilás indica que o pH está neutro. Mas será que isso pode mudar quando os micro-organismos estiverem presentes? Esse e outros resultados serão verificados na etapa final do nosso experimento. Com o meio de cultura preparado, você deve coletar os micro-organismos. Eles estão presentes no meio em que vivemos e em materiais que manuseamos no dia a dia. Será que eles vão crescer em nosso meio de cultura? É o que vamos testar. Nessa etapa do experimento, você vai precisar dos seguintes materiais: fogareiro ou bico de Bunsen, cotonetes, becker, água, meios de cultivo preparados na aula anterior, cenoura crua, beterraba crua, vasilhas plásticas com tampa, faca, filtro de papel ou coador de café. Você deve trabalhar em um local bem limpo para evitar contaminações. Lave bem as mãos, limpe a bancada com álcool e mãos à obra. Coloque um pouco de água para ferver. Umedeça o cotonete com água fria e passe-o pelo vapor 5 vezes para esterilizá-lo. Vocês vão ver que em laboratório é diferente. Você pode utilizá-lo para coletar os micro-organismos. Para isso, passe suavemente o cotonete sobre a superfície. Por exemplo, uma cédula de dinheiro. Sempre ao lado de um fogareiro, esfregue o cotonete contaminado na superfície do meio de cultura que você preparou. Faça movimentos delicados para não danificar o meio. Você pode repetir essa operação em outras placas de Petri. A coleta com cotonetes esterilizados pode ser feita também em uma mistura de terra e água, na mucosa da boca ou qualquer lugar do ambiente. Tampe as placas de Petri e vede-as com fita adesiva. Pronto, nosso meio de cultura já contém fungos e bactérias. Vamos observá-lo diariamente para verificar o aparecimento de colônias. Mas será que os micro-organismos também crescem nos alimentos que consumimos? Vamos ver o que acontece quando deixamos cenoura e beterraba cozidas à temperatura ambiente. Descasque uma cenoura e uma beterraba e corte em fatias de cerca de 2 centímetros de espessura. Coloque separadamente a cenoura e a beterraba em água fervente e deixe cozinhar por 1 minuto. Agora, forre as vasilhas plásticas com papel filtro e coloque as fatias de cenoura e beterraba em vasilhas separadas. O papel filtro deve ficar molhado. Por fim, feche as vasilhas e cubra com papel alumínio. Preste atenção que eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre isso. Como estarão esses alimentos após 2 ou 3 dias? Vamos esperar para ver.
Os micro-organismos que inoculamos nos meios de cultivo e nas fatias de cenoura e beterraba já estão há alguns dias se desenvolvendo. Será que houve formação de colônias? E como será que elas são? Vamos verificar esses resultados. Primeiro, pegue as placas de Petri que você preparou. Note que há pequenas estruturas com aspecto leitoso e superfície arredondada. São as colônias de bactérias. Note que algumas colônias podem apresentar colorações diferentes no meio. Isso indica que houve uma mudança de pH, ou seja, as bactérias ali presentes produzem substâncias que tornam o meio mais ácido ou básico. Você pode determinar o pH do meio através da cor, comparando com uma escala de pH. Já vimos que as bactérias se desenvolveram nos meios de cultivo que preparamos. Mas e as fatias de beterraba e cenoura? Como será que elas estão? Retire o papel alumínio das vasilhas plásticas, mas não abra os potes. Veja que ali estão presentes vários fungos de cores e formas diferentes. Mas por que será que eles cresceram? E de onde eles vieram, já que não foram inoculados por nós? Será que a teoria da geração espontânea estava correta? Elabore hipóteses que respondam a essas perguntas. Chegamos ao fim de mais um experimento. Hoje, mostramos que existem micro-organismos em praticamente todo o ambiente em que vivemos. O próprio ar está repleto de esporos de fungos e bactérias, que, quando encontram um ambiente propício, conseguem se desenvolver com sucesso. Por que vocês acham? Por que vocês acham que cresceu fungo naquela parte dos vegetais cozidos? Bora lá. Bora? Uma das versões é da Thalita porque tinha ar no frasco. Também. Quem mais acha diferente? Bora, Dara. Nicole. Ale. Elaine, porque tinha composição da verdura lá no meio. Porque tinha a composição da verdura também, mas não é porque eles estavam devidamente lavados. Só para vocês entenderem o tanto que é interessante. Olha só, o que a Dara falou faz sentido, né? Talvez porque não lavaram ele direito. Pode ser uma hipótese? Pode. Mas se eu molhei ele, se eu coloquei para ferver, o fungo ele precisa de um local úmido. O fungo ele só desenvolve em um local que tenha umidade. Então, o que vai acontecer? Quando ele foi colocado na vasilhinha, vocês viram que ele coloca um papel filtro embaixo, coloca ele molhadão, nem espera sair um pouco de água e coloca lá. Só daquele líquido que está ali, aquele ambiente úmido, ele foi e colocou um papel alumínio. O papel alumínio evita a luz e o calor entrar naquele local. Então, o que vai acontecer? Vai ficar escuro e vai ficar úmido. Vocês já viram na casa de vocês, quando vocês deixam o quarto muito tempo fechado, as cortinas muito tempo fechadas, que o cheiro de mofo, ele aparece? Na casa de vocês tem isso? Como é que é? Na casa de vocês tem isso? Vocês sabiam que o certo é você deixar a janela aberta pelo menos 2 vezes na semana para que o ambiente fique diferente? Para que o ar, né, naquele ambiente fique diferente? Vocês sabiam disso? Amor, você sabe onde é que está aquele óculos de laboratório? Aquele que você me deu? Aquele amarelo? Aquele outro? Aí, só para vocês verem, vocês têm alguma roupa de couro que faz tempo que vocês não olham ela dentro? Uma jaqueta, uma bota, um sapato? Se você for olhar ela hoje,
ela vai estar com algumas estruturas brancas por cima e um cheiro forte. Por quê? Porque o fungo ele vai se desenvolver onde ficar mais úmido e o couro ele absorve a umidade. Então, certo é que no mínimo 2 vezes na semana você abre as janelas todas, deixa o sol entrar, abre as portas do guarda-roupa, tá? Para que o ar circule dentro do seu guarda-roupa, para que tire um pouco daquele cheiro de mofo. Os maleiros, né, onde você guarda as cobertas. Às vezes chega uma visita na sua casa, você vai tirar uma coberta para visita e a coberta tá limpinha. Só que com cheiro característico do mofo, porque ela ficou muito tempo guardada. Então, o certo é você deixar essa porta do guarda-roupa um dia inteiro aberta aí, para você poder deixar o ar circular. Quando você vai viajar, abrir todas as cortinas da casa para deixar o sol bater, né? Que às vezes você tem costume aí de deixar as cortinas fechadas, tem um blackout, igual aqui na minha casa, ó. Tem blackout até na cozinha. Então, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, por aí, você tem que abrir tudo para deixar o ar circular, né? Para deixar a luz entrar, para retirar essa umidade que tem aí, que pode ocasionar os fungos. Vocês lembram que dezembro e janeiro chovia muito? Às vezes dava no final de janeiro, as paredes já estavam todas manchadas de fungo, porque choveu muito em dezembro. Hoje, não está chovendo tanto, né? Igual era antigamente. Mas a gente já verifica esses fungos ali naquele ambiente. Na casa de vocês é assim? Responde para mim, quem deixa a janela aberta para o sol entrar pelo menos 1 vez por semana? 1. Quem? E eu deixo e chove, gente. Eu sou lascada. Eu deixo, começa a chover. Que bom que vocês fazem isso. E deixar o guarda-roupa aberto, pelo menos 1 vez na semana, para deixar sair aquela umidade lá dentro. Não adianta colocar naftalina lá dentro para o fungo, para os ácaros não entrarem, não, tá? Precisa, na verdade, de sol. Tem que diminuir a umidade, certo? Quanto mais úmido e menor quantidade de luz, mais os fungos vão se desenvolver. O menininho lá que lava a cabeça todo dia coloca o boné. Tem umidade e falta de luz. Aí o fungo vai crescer, né? Você vai aí numa floresta onde o sol não bate embaixo, porque as copas das árvores estão todas tampando. Então, o que vai acontecer? Não vai conseguir chegar na parte de baixo. Então, por isso, lá é um pouco mais frio naquele local, né? Então, é necessário que a gente faça isso dentro de casa. Aí, voltando à pergunta, né, a Dara respondeu para mim assim, porque eles não lavaram o vegetal direito. Mesmo que estivesse lavado, aquele vegetal foi colocado úmido dentro da vasilha e foi fechado a luz. Então, estava úmido e sem luz. Então, é propício para o fungo crescer. De onde veio esse fungo? Pode ser, igual a Dara falou, do vegetal que não foi lavado, mas ele foi fervido, né? Poderia ter morrido alguns. Mas pode ser do ar. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que se a gente não amarrar o saquinho da verdura ou da fruta dentro da geladeira, que o ar traz o fungo, né? E por ele trazer o fungo, ele vai ficar mais próximo, né? Aí a Thalita colocou, porque tinha ar, né? Sim, porque tinha ar e no ar tem os esporos e tal. É muito importante isso para a gente ver que as coisas perdem na casa da gente, às vezes, porque a gente não soube fechar. Então, esse fungo vai aparecer porque você não isolou. Vocês já viram quando o alimento está isolado a vácuo, né?
ele fica um tempão na sua geladeira. No momento que você abriu, ele teve contato com o ar, logo ele perde leite mesmo, né? Entre outros, ele perde rapidez. Vamos para mais um? Alguém tem dúvida neste? Espera. Aqui, eu já estou com meu meio de cultura comprado, tá certo? Ele não foi fervido para pegar. Então, ele é despejado aí num becker, né? O pó. É colocada água destilada na medida, normalmente é 40 gramas para 1 litro de água. É colocado um agitador de molécula para ajudar a homogeneizar o agar. Fica lá o agitador lá no meio. Aí ele já tá legal, tirei o meu agitador de molécula. E vai ocorrer agora a esterilização. A esterilização é quando eu pego esse líquido que está aqui. Tá indo? Só um instantinho, gente. Vem cá. Chegar lá, se me avisa. Beijo. Vai com Deus. E aí, então, esse agar aqui, ó, ele é colocado na autoclave. Vocês sabem o que é autoclave, todos vocês? Meninas, vocês sabem o que é autoclave? Sabem, né? No laboratório, a gente tem a autoclave, que ela vai esterilizar o material daquele laboratório. Ela vai aumentar em alta temperatura e aí ela vai matar, né, os micro-organismos que são sensíveis ao calor. Então, ela vai ser autoclavada. Então, esse líquido fica na autoclave, né? Deixa eu mostrar para vocês uma autoclave. Acho que... Peraí. Acho que tem que ser nesse vídeo aqui. Peraí, quando finalizar, eu mostro um autoclave para vocês. É colocado na autoclave para ele esterilizar, né? Então, na medida com que ele termina, vai ficando mais fácil para a gente. Então, terminem de ver aqui. Então, quando a gente observa... Espera aí que o trem vai começar de novo. Quando a gente observa aqui essa questão da autoclave, ela é muito importante para verificação do que é que morre no calor e o que não morre, né, na presença do calor. Então, a gente tem formas de fazer. Eu acho que nesse vídeo aqui ele vai mostrar. Ou é o mesmo? Entre unos 20 y 25 mililitros. Em espanhol para ficar mais massa, tá? Entre unos 20 y 25 mililitros. Eu vou tirar o som dessa pessoa. Para eu poder ir explicando para vocês. Para repartir en medio del cultivo... Aqui, ó. Essa aqui é uma câmara de exaustão. Espera aí, deixa eu voltar que vocês vão ver. É uma capela, chamada também de câmara de exaustão. A gente manuseia as coisas dentro dela. Aqui tem uma tampa, ó. Isso aqui é uma tampa. Isso aqui é o pegador da tampa, tá?
ela é fechada e eu enfio só minha mão para fazer o manuseio ali, porque pode ser volátil ou para evitar contaminação daquele líquido. Então, ela é feita aqui dentro da capela de exaustão. E aí, esse líquido aqui foi aquele que a gente dissolveu, ferveu e tal, né? Vai para a autoclave, já foi. Eu vou anotar na minha placa de Petri o que eu vou contaminar, por exemplo, esse aqui vai ser dinheiro. Ah, o próximo vai ser terra. Ah, o outro vai ser tal coisa, né? Então, a gente coloca aí quais são os elementos que a gente vai ter. A gente tem aí quais são os elementos que a gente vai ter. Então, eu vou precisar de anotar todos eles, ok? Vou deixar vocês verificarem aqui para eu começar a explicar para vocês aqui como que ocorre essa montagem. Também, eu acho bom. Hã? Rotulei cada um deles, coloquei o meu líquido, como se fosse quando eu estou fazendo gelatina, ó. Só que ela vai ser colocada à temperatura ambiente, eu não vou colocar na geladeira, ó. Coloquei todas elas e vou deixar ela ali para solidificar. Então, é importante que vocês tenham em mente esses tipos, né, de formas de se fazer, de formas sobre culturas. Nas análises clínicas, lá na frente, vocês vão ter aula de análises clínicas, onde, né, vocês terão aí várias aulas explicando como fazer esse meio de cultura, mas nós vamos fazer. Esse aqui, ó, é o meio de cultura que é o mais comum, que é o Miller Hilton. É um agar Miller. Ele é próprio para algumas bactérias específicas. Então, ele já vem desse jeito, eu vou retirar o pozinho dele e eu vou fazer o estudo já dele, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui o volume para vocês. Dessas bactérias ou fungos. Cada meio de cultura é indicado para um tipo de micro-organismo. Existem específicos, alguns visam nutrir e outros visam apenas estimular o crescimento. Existem 3 meios de cultura, que é o agar nutriente, agar sangue e agar salmonela. O agar nutriente é utilizado geralmente para análise de água, alimentos, leite e outros cultivos. Já o agar sangue, ele é uma de coloração vermelha e ele é utilizado, né, na maioria dos para crescimento de qualquer organismo. E já o salmonela, eles inibem qualquer micro-organismos gram-positivo. Vamos iniciar agora, então, a preparação desse meio de cultura. Para preparar o meio de cultura, nós verificamos, em primeiro lugar, a recomendação, né, do peso que está do fabricante, que seria aqui, no caso, a gente vai fazer o meio agar, né, Miller. Então, eu vou ver a quantidade, né, que eu tenho que estar pesando para o volume de material. No caso aqui, seria 36 gramas em 1 litro. Eu vou fazer 200 ml, uma quantidade menor, que é utilizado, que a gente vai estar utilizando uma quantidade um pouco menor, tá? Então, para fazer isso, eu utilizo uma regra de 3 simples, né? 36 gramas para 1 litro, 200 ml X, que daria 7,2 gramas de meio de cultura. Daí eu peso esse material, né, o meio de cultura, zero primeiro o equipamento, né, paro ele com papel alumínio ou com Nós vamos fazer isso em laboratório, tá, gente? Daí eu zerei, né, a balança e vou pesando, colocando aos poucos até eu obter a quantidade suficiente. Pesei 7,2 gramas, né, para 200 ml.
Após ter pesado o meu meio de cultura, né, conforme a indicação do fabricante, eu vou colocar no Erlenmeyer, né, aqui, o meu meio de cultura. Depois de ter colocado o meio de cultura, eu vou ligar o bico de búzia. Liguei o bico de búzia. Já acrescento 200 ml de água. Deionizada, né, ou destilada. E com o auxílio da bagueta, eu vou homogeneizando ele até dissolver esse meio de cultura. Conforme a orientação do meio de cultura, eu vou deixar ele por 15 minutos em fervura. Após dissolver todo o meio de cultura, ele abrir fervura, a gente retira isso daqui, o Erlenmeyer, com o meio de cultura, e leva para autoclave. Esse equipamento, ele Aí que eu queria mostrar. Né, colocar ele em uma temperatura de 121 graus por 15 minutos, para poder esterilizar todo esse material, inclusive as placas de Petri também. Após ser autoclavados, tanto o meio de cultura como as placas de Petri, nós retiramos o material e deixamos ele endurecer. Após ser autoclavado o meio de cultura, nós colocamos em placa de Petri, né, até mais ou menos a metade do material. Após deixar algumas horas, pode ser colocado na geladeira, ele vai ficar assim pronto, como se fosse uma gelatina, para ser colocado o material a ser utilizado para análise. Esse material, depois de ser feito o esfregaço, se utiliza, né, o material utilizado, ele é feito o espalhamento desse material, que pode ser por espalhamento. No caso aqui, a gente vai espalhar o material a ser analisado. Após ser feito essa análise, é fechada a placa de Petri, né, e virada ao contrário. E daí a gente coloca-se na estufa por 48 horas para o crescimento do micro-organismo. Aqui é a estufa, né? Ela já está ligada, a gente vai colocar a placa de Petri. Geralmente a gente coloca de boca para baixo ela, para que os micro-organismos, né, que não crie água e contamine. E deixamos esse material aqui crescer, né, durante 48 horas. Após 48 horas, nós retiramos e visualizamos o crescimento de micro-organismos. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Então, olha só. Quando a gente for fazer esses meios de cultura no laboratório, nós vamos ter uma aula só para vocês aprenderem a fazer, vocês próprios, tá? Conseguirem colocar lá. Vai ficar muito mais fácil para vocês, tá certo? Então, eu acredito que fique mais fácil para que vocês possam desenvolver. Quando a gente chegar lá, vocês já terem visto aqui na aula. E aí, como que a gente vai fazer a contaminação? A contaminação, ela é feita de várias formas. A gente chama essas formas de semeadura. Então, quando a gente vai semear qualquer um tipo de cultura, vocês vão semear de todo tipo de forma. Então, vocês utilizarão para fungo, vocês vão fazer a semeadura para bactéria, vocês vão montar todo tipo de semeadura possível. Algumas pessoas têm pedido para trazer vídeos de técnica aqui no canal do Biomédico e hoje eu vou falar sobre as técnicas de semeio em meios de... Pessoal, salvem esse rapaz aqui, chama Canal do Biomédico. Já viram falar? Ele é professor de microbiologia e ele faz tudo quanto é análise que vocês pensarem, né? Ele consegue material no hospital com tuberculose, ele consegue material com tanta coisa, e ele vai mostrando todo dia. Eu me inscrevi, então toda vez que ele posta alguma coisa nova, eu vejo. Depois vocês colocam, tá? Que ele é muito bom para explicar.
de cultura. Então sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal do Biomédico, o melhor canal para se ter informação sobre biomedicina aqui no YouTube. Meu nome é Marcelo Oliveira, eu sou biomédico e sempre que eu posso, eu dedico alguns minutinhos do meu dia para poder falar sobre biomedicina para vocês. Se por acaso você caiu aqui de paraquedas, por favor, se inscreve no canal clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo. Aproveita e ativa o sininho de notificação para você sempre receber as notificações dos vídeos que a gente posta por aqui. E se de quebra você gostou desse vídeo, ou se já gostou do tema e se quer vídeos parecidos, deixa o teu like aqui embaixo e comenta. Eu preciso muito saber do feedback de vocês para poder produzir sempre mais conteúdos relacionados aos temas que vocês gostariam de ver por aqui. Então, sem muitas delongas, vamos para o vídeo. Pega o seu jaleco e vem comigo que a aula prática vai começar. No vídeo de hoje eu vou falar sobre técnicas de semeadura em meios de cultura. Isso significa dizer que nós vamos pegar alguns micro-organismos presentes em amostras clínicas ou não, porque pode ser que uma amostra não esteja contaminada, e nós vamos preparar um meio de cultura e nesse meio de cultura nós vamos semear o micro-organismo para fazer com que ele cresça. Para quem não sabe o que é meio de cultura, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima para que você possa assistir uma aula prática que nós tivemos nesse laboratório e aí você possa entender mais ou menos como que prepara, o que é o meio de cultura e como se utiliza. Na aula de hoje nós vamos ver como se faz o semeio de amostras biológicas em meio de cultura. Mas para revisar um pouquinho, vocês precisam lembrar o que é o meio de cultura propriamente dito. Então, simplificando a história, o meio de cultura nada mais é do que um meio sintético, algo sintético, em que eu possa fazer condições parecidas com as condições do corpo humano, condições em que um micro-organismo possa atingir para que possa causar doença. Então, o meio de cultura nada mais é do que um meio sintético que tenha condições parecidas com as do corpo humano, por exemplo, e que naquele meio um micro-organismo potencialmente patogênico possa se desenvolver, crescer e a partir daí a gente possa identificar através de outras técnicas que são seguidas após o crescimento da cultura bacteriana, viral, fúngica, por exemplo. Então eu vou mostrar as principais técnicas de semeio agora. Uma das coisas que a gente tem que se atentar muito na hora que a gente está fazendo o semeio, né, de algum material em meio de cultura é aos cuidados com a biossegurança. Então, por exemplo, nesse momento... Gente, uma coisa muito importante que ele falou aqui. Dependendo do laboratório que você está trabalhando, você é biomédico, e você vai fazer uma semeadura, você vai fazer aí um material, um escarro, por exemplo, você vai fazer aí para verificar qual é a bactéria, se é pneumonia, se é isso e aquilo. E chega uma fiscalização lá e você está sem luva, gente. Pode fechar o laboratório. Vocês já viram falar isso? Existe o POP, né? Que é o documento padrão daquele laboratório que fala que você precisa de usar a máscara, que você pode usar esse óculos que eu vou pedir para vocês comprarem, que vocês precisam de utilizar a máscara que já é comum por causa da Covid, mas a luva, porque você está mexendo com material líquido biológico, alto fator contagiante, então você vai mexer com fezes, você vai mexer com urina, você vai mexer com escarro, né, com vários tipos de secreção. Já viram falar que foi multado algum laboratório ou que foi fechado devido à falta de EPIs? Vocês já escutaram isso ou não? Conversa comigo, meu povo. E eu vou falar para vocês, é mais comum que vocês imaginam. Primeiro é uma multa, é uma notificação, e depois, se repetir, pode fechar, né, aquele local. Então, é muito importante verificar isso, tá certo? Ok? Tá todo mundo aí, gente? Ou só a Josiane que tá falando comigo? Vocês são muito quietas. Vocês são muito quietinhas. Eu quero ver vocês ficarem... Eu quero ver vocês ficarem fazendo barulhão lá depois. Lá no laboratório, se vocês não quiserem falar nada comigo, eu faço vocês falarem comigo. Tá? Vou fazer vocês conversar comigo lá no laboratório, eu quero ver. Vocês ficarem de fuxiquinho. Deixa eu falando sozinha aqui na aula. Continuando. Eu estou mostrando para vocês como que faz para criar um campo
potencialmente estéril, para que a gente possa trabalhar nele dentro da capela biológica e que não tenha nenhum risco de contaminação, nem para você profissional e nem muito menos para a cultura, senão você pode acabar identificando algo que não deveria estar ali, que é algo do ambiente. Algum micro-organismo que está no ambiente acabou caindo no meio e crescendo, identificando erroneamente, fazendo você errar na hora de fazer o diagnóstico. Os semeios que eu vou mostrar agora são muito utilizados para bactérias e leveduras. Esse semeio por estriamento a gente utiliza muito para bactéria e levedura. Isso porque as colônias, quando você vai fazendo a estria, vai crescendo numa em cada canto, ela vai crescendo no caminho do risco. O primeiro semeio que eu quero mostrar é um semeio muito praticado em laboratórios de microbiologia, que é o semeio por estriamento. Esse semeio é muito simples. Você vai pegar o meio de cultura, uma alça estéril, pode ser descartável, pode ser de platina, e você vai catar a amostra, seja em urina, líquor ou qualquer outro material biológico, né? Você vai pegar a amostra e vai semear dessa forma, fazendo estrias de um lado para o outro do meio, a fim de que você possa espalhar o micro-organismo e fazer com que, muito provavelmente, se ele estiver ali, ele se desenvolva no meio de cultura e cresça. Essa técnica é muito comum e é muito fácil de se executar no laboratório de microbiologia. É importante dizer que depois que você faz o semeio, você tem que tomar... Pessoal, vocês vão fazer o semeio com gonorreia, cândida, com pseudomonas, com tudo. Então, nós vamos utilizar todo o material descartado. O jaleco já serve como a proteção. Lembrando que nós vamos manusear com fogo, tá certo? Então, assim... sempre utilizar a luva certa, porque tem umas luvas... Você já viram aquela luva de cabeleireira, aquela luva de plástico? Ela derrete, tá? Então, a gente precisa de utilizar aquela luvinha correta. Vocês sabem qual luva que eu tô falando? Tem gente que vai com aquela luva de plástico. Aí, na hora que coloca ali, ela vai e derrete. Tem que ser essa luva normal aqui, ou aquela luva mais forte cabeleireiro, sabe? Aquela outra. Todos os cuidados com a placa, que é flambar, para que não haja contaminação ao Nós redor, vamos flambar. Tá? E identificar a placa corretamente, para que você possa, por exemplo, guardar numa estufa, que seja usado coletivamente, e que não haja troca de tampas da placa, trocas de nomes, ou um nome que apagou, e aí às vezes você vai identificar a amostra errada. A próxima técnica que eu vou mostrar é uma técnica de semeio por estriamento, por esgotamento. Significa dizer o quê? Que você vai fazer o estriamento da placa, né? Vai fazer um novo estriamento pegando a estria anterior e um terceiro. O que é estriamento? Vamos lá. Todo mundo já viu uma estria na vida. Ou em você, ou em alguém, né? Você já viu a estria, como se fosse um raiozinho. Técnica de estriamento é isso. Fazer a estria nesse material, certo? Precisa-se de fazer na placa. Então, eu peguei a placa aqui, coloquei lá no meu material, né? Pode ser uma bactéria, pode ser um fungo e tal. E eu vou estriar, eu vou fazer a estria, eu vou passar para lá e para cá, para lá e para cá. Passar, eu vou estar arrastando, certo? Eu vou arrastar a minha bactéria ali para que ela cresça. Eu não posso ficar passando um em cima do outro quando eu tenho mais de um material, mas eu posso fazer eles pertinho. Então, aqui ele mostra para vocês, ó, como que ele faz a semeadura. Pegando a estria anterior. Então, em resumo, o estriamento por esgotamento significa dizer que você vai esgotar as possibilidades de conseguir fazer crescer naquele meio uma amostra. Quando você passa uma estria sobre a outra, você espalha melhor a amostra, fazendo com que potencialmente faça crescer mais o micro-organismo que poderia estar ali, por exemplo. Um terceiro semeio, que é uma adaptação dos outros dois, a gente chama de semeio para material potencialmente misto. Vocês vão usar mais esse? Se tiver mais de um tipo de micro-organismo naquela amostra, ou mais de uma espécie de bactéria, por exemplo, você vai fazer o semeio em um quarto
da amostra e você vai fazer alguns riscos, né, no canto do seu meio e outro no outro canto do meio. Fica a critério, você pode fazer 3 riscos num canto, 3 riscos no outro, ou fazer 5 riscos, mas o importante é que você faça esses riscos secundários, porque vai fazer o seguinte, ó, se houver mais de um tipo de micro-organismo ali, ou mais de uma espécie de bactéria ou de levedura, você vai aumentar as chances de conseguir isolar colônias separadas. Quando você faz esses riscos um abaixo do outro, você aumenta as chances de conseguir fazer um semeio legal e que você vai conseguir identificar, provavelmente, se houver, colônias diferentes e vai fazer o reisolamento dessas colônias para seguir com as provas bioquímicas ou moleculares para a identificação da sua bactéria ou levedura. Isso vai facilitar o seu dia, vai poupar material, vai poupar meio, ó, vai ser uma belezinha. Lembrando que o semeio por estriamento também pode ser feito em tubos, né? Você vai fazer o meio inclinado no tubo. Você faz isso muito com sangue. O semeio lá no seu agar inclinado, normalmente assim como você fez na placa. A diferença do semeio em placa e de tubo é que muito provavelmente, como a superfície da placa é muito maior, corre muito mais risco de ser contaminado. Já o tubo não, o tubo tem uma boca muito pequenininha, então o risco é menor, aí você elimina mais essas possibilidades de contaminação por micro-organismos do ambiente. Mas é importante dizer que se você não flambar a boca do tubo e não tomar os outros cuidados de biossegurança, o risco ainda existe de contaminar a sua amostra. Por último e não menos importante, eu vou falar do semeio por pique central. Esse semeio é muito utilizado para fazer isolamento de colônias de fungos filamentosos. Isso porque quando você faz um pique no centro do meio de cultura, o fungo como filamentoso cresce com as características diferentes das leveduras e das bactérias, ele vai do centro da placa para as bordas, facilitando assim o isolamento da colônia e a verificação para você entender se teve contaminação por outras coisas ou não. Se por acaso você teve uma amostra de pulmão, por exemplo, um aspirado, alguma coisa do tipo, e você semeou e cresceu fungo filamentoso e a colônia dele é característica de aspergillus, e se há suspeita clínica de aspergilose pulmonar, você pode fazer o reisolamento dessa colônia, né, do possível aspergillus, e quando você fizer o isolamento, você vai utilizar a técnica do pique central. Isso vai facilitar muito para que você possa isolar somente a colônia do fungo filamentoso. E a melhor forma de se fazer isso é usando a técnica do pique central. Lembrando que não se faz semeio de fungo filamentoso pelas técnicas de estriamento. Então, para finalizar, eu preciso muito que vocês prestem atenção em alguns pontos principais, como os cuidados de biossegurança, inicialmente, a identificação da placa ou do tubo e a flambagem para que você elimine as possíveis contaminações do seu próprio meio. Por último, eu vou deixar alguns vídeos dos meus alunos aprendendo a fazer semeio para vocês verem como é que é engraçado começar a aprender algo muito novo, o que é muito interessante, e eu vou te mostrar alguns erros, como... Gente, vocês vão ver muito isso. Na hora que você for fazer o primeiro risquinho, na hora que vocês fizerem assim, eu quero ver quem é que vai conseguir fazer. Que a primeira coisa que você faz é romper a gelatina e furar ela. Vocês furam direto. Aí, o que acontece? Acaba com o material. Eu quero ver as mãozinhas pesadas na platina, na alcinha. Elaine, Ah, ainda usa alça de platina daquela de metalzinho? vai usar ela no laboratório. Vocês vão usar a alcinha de platina, flambando ela no bico de Bunsen e passando. Só que tem gente que tem a mãozinha pesada. Na hora que faz assim, furou o material. Se for no laboratório, gente, olha o tanto que isso é perigoso. Por exemplo, a Thalita vai lá manusear. Eu tenho uma amostra só daquele paciente. Tem nada não, dá para eu flambar ela, dá para eu mexer com ela 5 vezes, mas eu só tenho uma placa de agar feita. Aí a Thalita vai, faz assim, fura a gelatina. O que vai acontecer? Ela vai ter que autoclavar, ela vai ter que montar a gelatina, esperar ela secar, e aí pode acontecer da amostra daquele paciente que tem que ser feito o estudo naquele dia, não poder ser feita naquele momento. Aí deu 5 da tarde, o laboratório fecha. O outro dia pode acontecer de ter perdido todo o material ou ter crescido uma colônia. Aí, em vez de você falar que o cara tinha 100 mil, vai dar 500. E aí vai dar errado. Às vezes você está falando lá que o cara está totalmente contaminado e foi você
que não montou a placa dele para saber direito qual é a colônia. Ou então pode acontecer, por exemplo, você espirrou na hora que você estava fazendo a placa e você estava sem a máscara. E aí deu lá Streptococcus aureus, aí você vai olhar, o cara vai falar, nossa, ele está com infecção na garganta, não sei o quê, e o cara já estava com pneumonia. Aí, o que acontece? Vão passar um antibiótico para ele daqueles cavalar, porque deu 2 bactérias totalmente diferentes, entra com meloxicam e azitromicina e o outro na veia, porque você contaminou a amostra. Acontece demais. Eu já tive a amostra de fazer o estudo, que tá dando errado, Aí eu consegui isolar, puxei. Quando eu fui ver, gente, tinham derramado café na amostra. O agar estava escuro, estava marrom. E aí eu falei, gente, vocês estão sentindo cheiro de café? E não pode cheirar a placa de pedra, porque está contaminado, né? E eu sentindo cheiro de café, sentindo cheiro. Aí eu vi a mancha na bancada. Aí a tia da limpeza estava limpando a bancada e deixou derramar o café e ficou caladinha. E aí perdeu uma amostra inteira contaminada com café, gente. Agora vocês imaginam o tanto de coisa, tanto que é responsa o trabalho de vocês. Eu saio daqui de casa, vou lá para fazer uma análise para saber o que eu tenho. Pode ser algo assim primordial para saber o que eu tenho. Aí chega lá, você espirrou, contaminou com algo que você tinha, uma gripe, uma outra coisa, e influenciou no meu resultado, né? Então, assim, é muita coisa. O laboratório de microbiologia, ele é muito importante, não é só o de sangue, só a parte físico-química mesmo, né? Mas o de microbiologia, você pensa que se você analisar a bactéria errada, o medicamento é errado, vai demorar muito mais e mata, dependendo da bactéria. Chegou um líquido pleural que veio do pulmão para fazer lá para ver se você tem derrame pleural. Normalmente o idosinho está na UTI, dá derrame pleural, líquido no pulmão, porque ele aspira a saliva e aí vai para o pulmão a saliva que ele está produzindo. E aí faz o estudo na saliva para ver se ele pegou pneumonia, né? Pelo tempo que ele ficou entubado dentro da UTI. E aí, às vezes, a pessoa, né, faz o exame e coloca lá, bactéria inconclusiva. E aí, qual vai ser o medicamento que eles vão entrar? Tem que ser um antibiótico que não é específico. Vai demorar muito mais tempo para descobrir aquela doença do que se for um conclusivo, não é? Então, tem que tomar muito cuidado. Vocês vão ver isso em laboratório. Aqui, ó, tem ele mostra aqui. Cadê vocês? Deixa eu ver se eu fechei. Estão aí. Ele mostra aqui os erros dos alunos dele, quer ver? Vai ser coisas que vocês vão errar. Eu vou apontando ele nos vídeos para vocês, beleza? Ó, a mão pesada. Conversando ali em cima, ó. Você tá respirando em cima do material. Você tá rindo, você tá brincando. Tá fazendo a estria só no meizinho, tem que ser de ponta a ponta. Olha lá, parou. Não pode tirar de cima. Do jeito que você começou, você tem que terminar. Furou. Olha a mão pesada. Acabou o material.
Quando você vai fazer o seu semeio, lembrar de não colocar muita força na alça para que a sua alça não rasgue o meio. Se o seu meio rasgar, descarta aquela placa e aquela alça e pega outra para fazer o semeio. O meio não pode rasgar, a sua alça não pode entrar no meio, porque o meio é gelatinoso, lembra disso? Então é isso, turma. Eu vou ficando por aqui. Se você não se Depois vocês salvem eles, tá? É muito legal os vídeos do canal dele. Então, assim, é super legal. Eu acho que quem tiver a mãozinha, né, pesada, vai rasgar e eu vou lembrar desse vídeo. Primeiro, eu dou uma para todos vocês testarem em uma só. Primeiro, vocês testam sem o material. Depois, vocês testam com o micro-organismo que vocês vão estar procurando, tá bom? Nós vamos fazer os testes, mas tem vários deles. Então, vocês viram? Então, existem vários meios de cultura para vocês fazerem o estudo, muitos meios de cultura. Então, nós vamos ter aí os agar, né? Existe o agar salmonella, por exemplo, que só vai ter o crescimento se for um tipo de gram, se é gram positivo ou gram negativa. Tem alguns que eles escolhem qual é o tipo, e tem outros que podem nascer qualquer um, é um meio muito nutritivo. E aí a gente vai verificar, vocês vão fazer comigo no laboratório, nós vamos fazer a inoculação, aí vai demorar uma semana, nós vamos verificar se tem bactérias, se tem fungo, e aí nós vamos fazer a análise do meio de cultura. Como que é feita a análise do meio de cultura? Ó. A nossa professora tem a voz chata, não gostei dela, não. Mas nós vamos ver aí, tá? Qual é toda aquela parte importante do fungo. Nós vamos verificar toda a parte de análise. Por quê? Cresceu a colônia. Deixa eu colocar para vocês aqui um outro vídeo. O último, tá? Análise de placa de... Olá, sou Isabel Araújo, sou bióloga. Vamos falar um pouco agora sobre resultados e interpretações dele. Quando a amostra chega ao laboratório, então ela chega com uma finalidade de ser analisada. Essa análise vai depender do tipo... Essa professora está parecendo vocês apresentando trabalho. Tem meio de culturas específicos para ser Vocês estão vendo que está com vergonha? A partir do plaqueamento no meio específicos, então vamos obter o resultado, se foi positivo ou não para o micro-organismo, seja bactérias, ou seja fungos ou leveduras. No sentido de algumas culturas comogênicas, são aqueles meios de culturas no qual já é determinado para evidenciação de certos micro-organismos, que ao longo dos anos, eles vêm aumentando em seu número, para melhor facilitar o trabalho da pessoa em laboratório. Quando é meio específico, cromogênico, então a amostra é plaqueada e se tiver a presença ou não daquele micro-organismo, ele é evidenciado. Geralmente, tá muito rápido através agora? Da sua morfologia externa em coloração, tamanho de colônia, brilho, existem certas observações a serem feitas para se detectar. Porque, às vezes, vem fungo, vamos dizer, no caso de levedura,
a gente tem um meio cromogênico no qual é para Cândida. E esse meio nos permite a observação de 3 espécies de Cândidas, através de diferentes colorações. Quando é meio geralmente específicos, para indicar ausência ou presença, esse é muito fácil. Atualmente, esses meios, eles na realidade de culturas não são baratos, eles são caros, na realidade. A fama tem, tá? E tem que ver o uso, a quantidade de uso, porque se compra um pote de 500 gramas e, na realidade, um pote de 500 gramas muitas vezes chega a se obter 300, 320 placas, 360, vai depender de quantas gramas para a formulação do meio, e existe uma perda. E cada meio de cultura tem um seu período de validade. Isso tem que ser muito bem observado. Então, você só deve adquirir um meio de cultura para não haver perda financeira, sempre calculando no seu montante de utilização específico. Gente, eu vou passando, Dentro que do essa meio. mulher é chata. Peraí. Mas mostra líquida ou passiva. Eu quero que ela mostre. E -3. Sempre um resultado que eu dou, sempre, mesmo que a amostra não apresente naquela alíquota que eu peguei de manipulação, nada, não me apresente nada, eu sempre terei que pôr no meu resultado que aquela amostra me apresentou menor que 10 unidades formadoras de colônia, sejam de bactérias ou de fungos. Por que eu tenho que botar menor do que 10 unidades formadoras de colônia? Porque não existe nada estéril aqui fora, a não ser que você leve o seu material. Só para vocês entenderem. Ela vai fazer o estudo da placa, o que é que cresceu na placa. Então, eu preciso de verificar naquela placa se as bactérias e os fungos cresceram nela e quantos são. Então, eu tenho que ter sempre menos 10%. Por quê? Porque o ambiente aqui, o ar, já é os 10% que eu vou encontrar. Certo? Então, toda vez vai dar. Mas eu tenho um percentual que é tipo... Já viram falar que no ketchup eu tenho um percentual de pelo de rato? Que 1 ou 2 ratos vai ser moído junto com o tomate. Então, tem um percentual que é aceito. Né? Então, o fungo e a bactéria tem um percentual que vai ser aceito, tá certo? Esses 10% aí, normalmente, ele vem a ser a contagem. Vocês viram que eu acelerei o vídeo, a mulher tá falando rápido, mas é porque ela fala muito devagar, eu não tenho muita paciência, mas eu quero que ela mostre para vocês como é feita a contagem, tá bom? Por isso que ela tá falando rapidão, que eu coloquei o vídeo rápido. Para uma para esterilizar, porque o calor e a umidade, que é a 121 graus, certo? Com uma temperatura de pressão de 1 atm, aí sim o material. Mas tudo que tem aqui fora sempre vai ter 1, 2, 3 propágulos, colônias que possam desenvolver dentro da amostra. Naquele momento que eu fiz, não é dizer que em todo o material... Vocês estão vendo esse aparelhinho aqui atrás? Não ó? tenha fungo. Não. Naquela minha Esse aparelhinho aqui atrás, não apresenta fungo. ele é um contador de colônia de bactéria. Nós temos ele lá na fama. É CARER. Nós vamos estudar com ele, tá? É isento de micro-organismo. Por isso é que eu tenho que colocar sempre menor que 10 unidades formadoras de colônia. Em se tratando do plaqueamento e da apresentação de quantitativos de unidades formadoras de colônias na placa, eu tenho que tomar muito cuidado nessa contagem. Por quê? Eu não falei sobre a translucidez. Tem placas que eu posso contar. Como essa eu posso contar. Fazer a contagem. Levar para o contador de colônia, que ele vai me favorecer a visão de... Nós vamos fazer a contagem. Coloca a placa aqui, ele tem os quadrantes, ó. Então, é feito o estudo nesses quadrantes. Quantas colônias que cresceram de bactéria? Isso aqui é aquele exame que vocês... Olha lá e tá falando 12 mil bactérias, não sei o quê. Porque nesse quadrante é contado a colônia. Uma colônia são várias juntas. Nós vamos fazer isso aqui lá no laboratório. São probabilidades de contagem. No entanto, se eu pego uma amostra, no que eu faço um plaqueamento, e me dá uma apresentação dessa, fica muito difícil no contador de colônia eu observar essas minúsculas colônias. Aí você diz assim, Isabel, como é que você vai fazer para contar? Aí é que tá. Procuro ver, essa geralmente
quando dá escuro assim, sempre será a suspensão, será a diluição -1. Procuro ver se na minha diluição -3 apresentou. Não apresentou. Então, nenhuma colônia. Então, eu volto, que é mais translúcida, eu volto para essa minha número 1 e vou tentar observar. A contagem de bactéria ocorre de acordo com como ela vai para a estufa, com a tampa para baixo. Então, eu pego, levo ao contador de colônia e tento visualizar. Não dá, porque existem muitas bactérias que são muito transparentes. Então, o que eu faço? Coloco ela de tampa para cima e tento visualizar, através do meu contador de colônia, que existe uma lente de aumento, se ela está em superfície. No entanto, muitas das vezes me fica até difícil pelo vidro da placa. Aí eu tenho outro recurso. Eu sento na capela de fluxo laminar, no meu banco, levanto meu vidro, ponho uma placa e abro a placa e com a ajuda da luz da capela, eu tento fazer a contagem que eu estou observando. Cada pinguinho desse é uma colônia. Do número da contagem, ela é transcrita para o caderno, que seria o livro diário do laboratório de entrada de amostras e dado o seu resultado, após 48 horas de observação. No entanto, aqui no laboratório, nós temos como de costume não descartar esse material e esperar por mais 24 horas, totalizando observação após o semeio da amostra no meio de cultura, 72 horas. Aí vocês me perguntam, por que, Isabel, você faz isso? O que eu observo ao longo desses anos de trabalho em laboratório é que tanto biocidas como conservantes inibem um pouco a velocidade de crescimento de bactérias. Então, ela não é o tipo, eu não posso dizer que são bactérias fastidiosas. Não posso dizer. Muitas vezes são bactérias realmente que têm o seu desenvolvimento normal, mas devido à utilização de biocidas e conservantes, faz com que haja uma imobilização ou um retardamento desse desenvolvimento. Então, são 11 anos de laboratório, mas na realidade é um total de 38 a 39 anos de observação com o micro-organismo. E eu vejo que cada vez mais que o tempo passa, elas me comprovam mais esse agradecimento, está chegando a ultrapassar muitas vezes até de 72 horas de observação de placas. Vimos então a parte de bactérias. Agora partimos então para a observação dos fungos. Após o plaqueamento, a incubação, a espera para o seu desenvolvimento não pode ser igual a de bactéria com a tampa para baixo. Ela tem que ser com a tampa para cima. Por quê? Principalmente por causa da dispersão que possa ocorrer na placa, já que o fungo não é como os fungos não são como bactérias, certo? Eles já têm propágulos, que são os seus esporos, e que pode disseminar no ato até de manusear a placa. Deve-se ter o cuidado, a partir que é feito o plaqueamento, de não ficar mexendo e aguardar durante aqueles 3, 5, 7 dias o seu desenvolvimento. Se por um acaso houver uma necessidade de manipulação, pegar simplesmente de uma maneira em que não se faça muito movimento. É tanto que a contagem não ocorre como em placas de bactérias. Eu tenho que seria no seu verso. Na realidade, eu teria que suspender a placa e começar a contar por baixo quantas colônias tem na placa. Uma diluição -1 em bactéria, muitas das vezes é muito fácil ser observado e ser feita a contagem. No entanto, numa diluição -1 para fungo, se realmente ele tiver fungo, já fica um pouco mais difícil. A quantidade de propágulos que vão se desenvolver ao longo dos seus 5 dias, 6 dias, elas começam a se juntar. Elas não ficam individualizadas como as bactérias e fica muito mais difícil. É tanto que fica bem mais fácil a visualização de uma diluição maior. Então, lá em laboratório... Sou Isabel Araújo, sou bióloga. Essa mulher tá morrendo. Eu não sei se é porque eu sou de falar rápido demais. Vocês viram que eu passei o vídeo 4 vezes mais rápido e ela ainda tava falando devagar.
né? Então, assim, essa parte da semeadura, da contagem, nós vamos fazer ela todinha em laboratório, tá certo? Era importante a gente fechar fungo e bactéria, porque quando eu entrar em vírus é tudo diferente, gente. Vírus é tudo diferente. Então, a gente tinha que fazer esse fechamento, porque se a gente tivesse em aula normal, teria aula prática hoje para fechar tudo. Mas nossa aula prática é daqui a 20 dias. Então, eu precisei de passar o vídeo, lembrando que para as outras turmas que não têm, né, a prática, eles vão aprender em formato de vídeo. Depois eu vou ver com vocês, se vocês me ajudam a gravar no dia das nossas aulas, né, vocês fazendo, e eu ensinando, para a gente mandar para outra turma, para a turma do matutino, para eles terem uma noçãozinha também. Deu para entender um pouco, meninas? Vocês conseguiram entender um pouquinho? Vocês viram tanto que é interessante? Vocês viram tanto que a responsabilidade é grande? Vocês perceberam? Ai, gente, é tão boa essa parte da prática. A aula que vem a gente fala de fungos, de vírus. A aula que vem é sumiu. Dia 11. Dia 18 a gente finaliza as doenças de fungos e nós vamos para a prática. Aí vamos fazer a prática e a última aula eu faço com vocês de protozoários, de outros micro-organismos. Mas a gente finaliza vírus para vocês. Aí, para os meninos que não vão ter prática, eu vou continuar dando aula de protozoário, eu vou estar dando aula de outros grupos, aí eu vou postar para vocês as aulas gravadas com eles, de uma parte da matéria que normalmente ela vai dar tempo de dar para eles, porque não está tendo prática. Então, eu vou colocar para vocês as gravações. E vocês vão fazer a prática, eu vou colocar para eles a gravação da prática de vocês. Tudo bem? E aí, eu pedi aqui no exercício, atividade 2 aqui, 5 questões. Explicar o que é um meio de cultura, pesquisar 10 meios de cultura e colocar seu principal uso, tipo, agar-chocolate usado para bactérias gram-positivas, um exemplo. Não é usado para bactérias específicas. 3, falar sobre as principais técnicas de semeadura, que é a estria, né? Estria de uma forma, estria da outra. 4, explicar a importância da capela de exaustão, que é aquela capela que eu mostrei para vocês, né? Que ele vai colocar o braço, deixa eu mostrar aqui, peraí. Gente, meu olho tá ardendo, parecendo que tá queimando. Deixa eu colocar aqui a tela de exaustão. Normalmente, a capela, ela é mais ou menos aqui, que ela tem formato de uma igrejinha, né? Os laboratórios, ela tem essa tampa aqui, isso aqui é os 2 pegadores, essa tampa sobe um pouquinho, você enfia os braços aqui, vai manusear as coisas aqui dentro, e aí o gás tóxico, você está manuseando algum ácido, alguma coisa perigosa, que libera gases, fica aqui dentro. Ou quando a gente não quer contaminar, então as placas a gente deixa aqui dentro para elas secarem. E aí vocês vão colocar a função dessa capela e também a função da autoclave. Né? A autoclave de laboratório é essa aqui, normalmente. Então, vocês vão buscar, para mim, a importância dela no laboratório. E por que se flamba a alça da platina na hora de semear a placa de Petri? Por que eu tenho que flambar? Eu tenho que limpar. Está em um desses vídeos aqui da plataforma. Deixa eu voltar aqui. Acho que é o vídeo 3. Deixa eu ver. Não. É o vídeo 2. Espera. É o vídeo 2. Depois vocês vão assistir ele bonitinho. A professora Carolina, que é biomédica da UBRA, ela mostra aqui como que se flamba, tá? O que é flambar? É pegar a alça de platina
colocar aqui no fogo para esterilizar. Então, quando se flamba essa alça, deixa eu achar ela aqui. Ó. Vocês vão flambar até ela ficar vermelhinha. Espere esfriar. E aí vocês assistam esse vídeo já está aqui na plataforma, certo? Aí eu perguntei para vocês qual a importância de se flambar a alça de platina para fazer a semeadura. Então, entra na parte da esterilização, tá? Daquele material. A atividade já está lá, para vocês fazerem, se possível, hoje, tá? Aproveitando aí os minutinhos de aula que ainda restam, ao restante da aula, tá certo? Vocês vão finalizar a aula, são só 5 questões, mas essa do meio de cultura eu pedi 10 meios de cultura. Então, vocês podem já fazer a atividade hoje. Aproveitem o restante da aula, tá certo? Tudo bem? E aí, assim, a nossa prática vai ser muito legal, gente. Vocês vão gostar muito. Vocês já vão chegar lá tendo uma noção do que é um agar sangue, o que é um agar Hilton. Na hora que eu mostrar para vocês, vocês vão sentir o cheiro de ração. E aí vocês vão ver a prática tendo já essa teoria dada. Certo? Então, vocês podem já desenvolver hoje, aproveitar aí o fim da aula para vocês poderem desenvolver essas 5 questões. Agora, vocês já entenderam o trabalho da primeira aula. Quem tiver tempo, aproveita para fazer, não deixa acumular. Tá certo? Porque dia 25 a gente entra em prática. Vocês não vão ter tempo para ficar fazendo trabalho, né? Todo dia. Ah, não, mas vocês só têm prática minha e da Paula, né? Não é todo dia. Mas, por exemplo, já perde um pouquinho daquele tempo que vocês teriam. Então, vai ser importante. Lembrando que vão ter aí em torno de 2 relatórios para vocês de prática, né? Que vocês têm nota de prática agora. E aí a gente vai verificar tudo certinho, tá bom? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Sim ou não? Alice, Carita, Nicole, Dalila, Alê, Dara, Amanda. Então, combinado? Aproveitem, tá? O tempinho da aula para vocês fazerem. E a aula que vem é vírus, não faltem. Combinado? Então, ó, um beijo. Fiquem com Deus. Aproveitem para fazer as atividades, para não